Mas isso é uma outra história. Nunca te contaram isso também, né? Então vamos lá. As 10 pragas do Egito foi o diabo com Satanás. Foi o Satanás, Yahushua, diabo, Satanás, esse junto com Moisés. Quer entender melhor? Quando Moisés pegou o bastão dele e jogou para o rei do Egito, o que aconteceu com o bastão? Não virou uma serpente? É, a serpente. Olha, pensem, serpente. Lá do Jardim do Éden, a serpente. A serpente que apareceu com o Messias. Messias, se você se ajoelhar para mim, te dou tudo. A mesma serpente apareceu para Moisés. E Moisés caiu. Foi enganado. E aí Moisés, Satanás, queria o povo, separou 600 mil homens daquele povo, enganou. A mesma coisa aconteceu no reino do céu. Satanás enganou várias pessoas e tirou e foi jogado para fora do reino do céu. É o que aconteceu no Egito. É uma sombra. É uma sombra do reino do céu. É uma sombra. Satanás vai e engana ali um monte de judeu ali no Egito. Estavam comendo bem, se alimentando bem, começaram a matar crianças e começaram a ser escravizados. É uma sombra do reino do céu. Aí ele foi lá e enganou 600 mil homens. E aí o nosso pai, através do faraó, que ele diz assim, expulsa esse povo do Egito. Esse povo não é meu, não. Se Deus que ele segue, que está pedindo um sacrifício aí, de crianças, de animais, eu nunca pedi isso. Está escrito, leia, Jeremias 7, 22. Olha, eu nunca pedi para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés fazer sacrifício, não. Nunca pedi para os seus pais fazer sacrifício, não. Não sou eu, não, é o diabo. Mas eles não quiseram acreditar. Fato que quando o nosso pai deu os 10 mandamentos para Moisés, não matarás, pouco depois Moisés faz um mandamento dizendo que podia matar. Quem blasfemasse o nome de Yahushua, diabo, Satanás, teria que ser apedrejado até a morte. Indo contra o mandamento do nosso pai. Não matarás. Só que o diabo disse que podia matar. E Moisés seguiu o diabo. Ele era livre. Era livre. Então, quando os judeus começaram a ser escravizados no Egito, foi por causa disso, meus irmãos. Eles estavam pegando as crianças, fazendo sacrifício com crianças. O Egito, o faraó não aceitava isso nossa, em hipótese alguma. Eles não aceitavam isso. Tá duvidando? Vamos ler agora. Deixa eu só olhar aqui. Êxodo 8. Olha, quando eu disse para você que Moisés e os hebreus, os judeus, queriam fazer sacrifício de criança e ia ser apedrejado, Moisés fala aqui o que estava acontecendo. Abre Êxodo 8, versículo 26 e 27. Olha o que Moisés fala. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque oferecíamos ao nosso Senhor, o diabo, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante a seus olhos, perante os egípcios, eles vão nos apedrejar. Viu aí? Êxodo 8, 26. E agora olha o 27. O diabo já deu uma solução rápida para eles. Olha, se os egípcios vocês não podem matar as criancinhas queimadas no Egito, então vai para o deserto 3 dias longe deles e mata as crianças lá no deserto, que eu estou lá para aceitar o sacrifício. Lê o 27. Temos que ir a caminho de 3 dias ao deserto, onde oferecemos sacrifícios ao nosso Deus, diabo. Esse é o diabo. Como ele nos disse. Meus irmãos, 26 e 27 é bem claro. Eles estavam fazendo sacrifício ao diabo. Era o diabo que estava pedindo sacrifício de criança. O diabo gosta de sangue. Por isso que Jeremias fala assim, vocês vêm aqui, diz que esse templo lá no templo de Salomão, esse templo é do Senhor, parem de derramar sangue inocente nesse lugar. Sangue inocente, meus irmãos, não é de homens, não. Era de crianças. Inocente. Aqueles caras pegavam as crianças e queimavam as crianças vivas.
Isso acontece até os dias de hoje. O Holocausto foi um exemplo. Está em oculto isso ainda. Está em oculto. Mas quando acabou a Primeira Guerra Mundial, milhares de viúvas e órfãos ficaram. E onde é o melhor lugar para se dar golpe? Onde tem muita viúva e muito órfão. Porque você chega, mata a viúva e o órfão e toma as casas deles. Pesquisa em dobro. Está entendendo o que eu estou falando? Então, meus irmãos, quando Moisés falava no deserto, era o diabo. Quando nosso pai viu Moisés totalmente louco, totalmente louco no deserto, totalmente... Primeiro você tem que ver como que Moisés foi escolhido pelo diabo. Primeiro, Moisés vê os egípcios batendo nos hebreus. E aí Moisés quer defender, mata o judeu, mata o egípcio, enterra o Egito e foge. Aí vai para a Arábia Saudita, que é lá onde que ele casou, em Midian, casou, teve os filhos, aí o diabo aparece para ele, ó, esse é dos meus, matou um egípcio, esse cara é dos meus. Escolhe Moisés. Olha, Moisés, você vai fazer tudo o que eu quero. É o seguinte, nós vamos tirar todos os judeus, os hebreus da terra do Egito. E eu vou te dar a terra de Canaã. Peraí. Se é nosso pai falando isso, peraí, tem alguma coisa errada. Nosso pai oferecendo coisas materiais, oferecendo terra de Canaã. Vocês não vêem alguma coisa estranha nisso, meus irmãos? É mentira em cima de mentira. É muita mentira. Quem ofereceu a terra de Canaã a Moisés, a Abraão, Isaac, Jacó, para todos eles, é o próprio diabo. Enganou todo mundo. Era ele que estava oferecendo. Como nosso pai, se nosso pai deu a terra, se o mundo é do maligno, foi entregue ao diabo, como nosso pai ia ter que tirar do diabo e dar para Moisés? E você não vê, entendam, para eles conseguirem aquela terra, até os dias de hoje, eles matam pessoas para permanecer naquela terra. Nos mandamentos diz, não matará o seu próximo, seu irmão é seu irmão, não matarás. Até os dias de hoje eles matam, por causa daquela terra maldita, que o diabo ofereceu para eles. E eles pensam que é nosso pai. Esse Yahweh Yahushua é o próprio diabo, Satanás. Então, se você tem dúvida, você acha que o diabo não tem poder para se disfarçar de anjo de luz? Abre Coríntios 2, 11 e 14. Você vai ver, Satanás se disfarçava de anjo de luz, enganou todo mundo, Abraão, Isaac, Jacó, até Adão e Eva, Caim. Eu fiz os vídeos, não vi os vídeos antigos. Eles enganaram todo mundo. Então, das 10 pragas, você quer ver, entender as 10 pragas? É simples. Quer saber se as pragas foi nosso pai ou foi o diabo? É só você ler Jó. As pragas que Satanás jogou em Jó, ele jogou no Egito. Úlceras malignas, chuva de pedra com fogo do céu, fogo caiu do céu. Era ele. Nosso pai permitiu, claro. Ele permitiu, mas era ele, enganando todo mundo, meus irmãos. Ele enganava mesmo. E aí eu te pergunto, até os dias de hoje, meus irmãos, até os dias de hoje, aquele povo que saiu do Egito, quem tirou foi Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, o próprio diabo, Deus, era ele. Se você ler com atenção Êxodo, você vai ver que nosso pai fala assim, ele usa a mente do faraó e fala assim, ó, eu vou endurecer a mente dele para ele não deixar o povo ir. Mas depois nosso pai tenta e vê que não tem esse jeito, pega esse povo e manda para o deserto. E aí você vê o que o nosso pai faz no deserto com eles, 40 anos, detona eles. Aí eles foram para o deserto, por que eles queriam ir para o deserto? Sacrifício de crianças. Lembra Jeremias? Parem de fazer sacrifício, derramar sangue inocente desse lugar. Nosso pai sempre avisou. Meus irmãos, quer arrumar problema com nosso pai? Mexa com o órfão, e com a viúva, e com o estrangeiro. Os judeus, os hebreus, nunca respeitaram as viúvas, os órfãos. Sempre que eles viam uma viúva e um órfão, eles iam lá dar um jeito de tomar a casa deles, roubar eles, matavam eles. E aí nosso pai, meus irmãos, nosso pai avisa, paga o dobro, em dobro. Eles pegavam as crianças e queimavam,
Nabucodonosor detonou eles lá. Detonou. É difícil de acreditar, né? Os pastores, tudo que vem da boca de pastor, de líder religioso, do judaísmo, da igreja evangélica católica, meus irmãos, é mentira. Abraão obedecia o diabo. Isaac obedecia o diabo. Jacó obedecia o diabo. Moisés obedecia o diabo. Eles não obedeciam o nosso pai. Tá aí. A passagem está aqui, ó. Fez cair fogo do céu. Aí se você falar isso numa igreja, não vão falar assim, é Jeremias com o poder de Deus. Só que se você ler corretamente as escrituras, você vai ver que era o diabo. Nosso pai permitiu, ele tem poder, ele fez, ele tacou fogo, detonou com o nosso irmão Jó. Tá aí, ó, é só ler Jó. Ele fez cair fogo do céu e depois colocou úlceras malignas. As mesmas coisas que ele fez lá no Egito. Nas 10 pragas do Egito. Nosso pai falava pro faraó, não deixa aí não. Por enquanto ainda não, vamos segurando. E aí o diabo, vai lá que nós vamos castigar. Aí o diabo manda Moisés lá e joga o bastão, a serpente vira a serpente. Quem era a serpente? Pense. Aí depois cai pedra no Egito, com fogo. Quem que era? Lá em Ló diz que foi o próprio diabo. Aí se você pegar Ló e montar com Moisés, você vai ver que era o diabo. Úlcera maligna em Ló aconteceu no Egito. É o diabo, o mesmo. Ligou as coisas. Moisés era servo do próprio diabo. É duro, né? Irmão, você está blasfemando Moisés, irmão Abraão, Isaac, Jacó. Essas cobras do inferno. Vocês não percebem que os líderes religiosos defendem essas pragas? Ninguém tem coragem de denunciar Moisés, né? Mas Moisés era o próprio, foi adotado pelo diabo. E aí o diabo fazia o que queria. E aí os egípcios vendo os hebreus, os judeus, fazendo um sacrifício de crianças, tá aqui, escrito aqui, ó, eles faziam um sacrifício mesmo, eles pegavam as crianças, e Jeremias ainda falava, depois muito tempo sempre avisou, ó, nosso pai fala assim, pela boca de Jeremias, ó, quem disse que um dia eu pedi, nunca passou pela minha mente, pedir sacrifício? Burra, com os porcos, bode, porque não tem certo. Meus irmãos, vocês estão me entendendo? Separar um pouquinho, não é pra vocês agora. Vocês se acham inteligentes ou porcos? Acha, né? Vocês se acham inteligentes, né? Alguma vez alguém disse pra você que Moisés era mensageiro do diabo na terra? Moisés acaba de matar uma pessoa. Foge pro deserto. Casa lá. E depois de um tempinho o diabo fala assim, ó, pô, é assassino, é esse mesmo que eu quero. Esse vai me obedecer, tá na minha mão. Tinha acabado de matar uma pessoa. Foge. Aí depois o diabo aparece pra ele lá, ó. Lembra o fogo que caiu do céu? E aí aparece pra Moisés. E aí diz pra Moisés, ó, eu quero sacrifício, Moisés. Aí Moisés falava pra ele assim, mas não dá, os egípcios vão apedrejar a gente. Se a gente fazer sacrifício aqui, eles acham uma abominação para eles. A gente pegar animais e criancinha queimar para eles é abominação. Eles vão matar a gente, vão apedrejar a gente. Eles estão nos escravizando. Então o diabo fala assim para ele assim, é o seguinte, já que os egípcios não querem te apedrejar,